Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Quero convidar a todos que se coloquem de pé. Com o programa de culto que recebemos à porta, nós possamos pedir a Deus que traga cativa a nossa mente e o nosso coração para o que viemos fazer aqui. Adorar ao Senhor e que nós o façamos em espírito e em verdade. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Quero convidar a todos que participemos desta litania de adoração, porque diz a palavra do Senhor: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Retirei o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que me temem. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que todos os deuses dos povos são nascidos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para os seus Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Crendo assim, cantemos, louvemos ao Senhor.
Oremos ao Senhor. Pai, nós te adoramos, porque o Senhor é bom. A misericórdia do Senhor dura para sempre. E, ó Senhor, a prova que temos na nossa vida desta grandiosa verdade é a história que o Senhor nos tem permitido viver. Obrigado, Senhor, pelos 100 anos do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Obrigado, Pai, pela graça que é vermos, ó Deus, homens, servos do Senhor, hoje, ó Deus, à frente desta instituição. Sabemos, ó Deus, que nada podemos fazer sem o Senhor. Mas esta verdade, ó Pai, está plantada no coração deste conselho, porque o sangue do Senhor Jesus remiu e continua, Deus, trabalhando mentes e corações para que se voltem para a vontade do Senhor, daquilo que tem que ser realizado aqui nesta instituição. Te louvamos, ó Deus, porque podemos viver em comunhão. Isto sim, ó Deus, é uma empresa, mas é uma empresa que procura te servir. É uma instituição, ó Deus, criada por homens, mas que desde o seu início manteve a palavra de Deus aberta para que o Senhor reinasse aqui no nosso meio. Obrigado, Pai, porque nós temos procurado viver próximo do Senhor através da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, continue tendo misericórdia de nós. Em especial, ó Deus, deste conselho, que ele seja verdadeiramente, Senhor, um conselheiro para abençoar esta instituição. Eu te louvo, ó Deus, porque estes homens oram por nós. Que privilégio, Senhor. Que privilégio poder trabalhar, sabendo, ó Deus, que o Senhor está à frente deles, e o desejo do coração desses homens é ver almas remidas aos teus pés, ó Jesus amado. Por isso, ó Deus, te louvamos e te adoramos, na beleza da santidade do Senhor, implorando que o Senhor continue conosco. Já é tarde, o dia declina, mas, ó Pai, nós esperamos no Senhor. Tudo isso, ó Deus, fazemos na Tua presença, porque, ó Deus, fomos alcançados pela Tua graça através do sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus. E é no nome dEle, Teu Filho, nosso Senhor, que nós oramos e Te adoramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Create in me a clean heart.
A uma só voz, vamos proceder à leitura do segundo livro das Crônicas, capítulo 6, verso 21, que nos conduzirá ao momento da confissão de pecados, da contrição dos nossos corações. Leamos todos. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Instados por esta palavra do Senhor, eu convido a todos para que curvemos as nossas frontes
e tenhamos alguns instantes de oração silenciosa, momento oportuno para, de maneira contrita, confessarmos os nossos pecados numa certeza: o Senhor a todos eles perdoa pela sua grande misericórdia. Oremos. Tem compaixão de nós, Senhor, porque diante da realidade do Teu ser, maravilhoso ser, nós reconhecemos, Senhor, a nossa finitude, a nossa precariedade, a nossa pecaminosidade. Nesta ocasião, ó Deus, em que fazemos a lembrança de um século de atividades do conselho dessa instituição, nós não podemos fugir, ó Deus, da realidade que compõe a existência do conselho, de cada um dos seus membros e de toda a instituição, ó Deus. Porque não for a Tua grande misericórdia, ó Deus, e nós teríamos sucumbido. Então, ao mesmo ensejo em que agradecemos ao Senhor por ser tão compassivo para conosco, reiteramos a nossa súplica, que o Senhor possa limpar os nossos corações, lavar-nos os nossos pecados, e como cantamos há pouco, ó Deus, criar em nós um novo ser, um novo coração, ó Deus, purificar-nos de todos os nossos pecados. É a súplica que Te fazemos, agradecidos, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Vamos nos apropriar da promessa da graça, lendo todos juntos, Isaías 54:10, conforme o auxílio litúrgico. Leamos. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Esse é o momento que a liturgia nos conduz para aquilo que é o ápice do culto. Já cantamos, já oramos, já lemos a palavra do Senhor, mas esse é o momento que iremos ouvir a voz de Deus. Esse é o momento de nos calarmos e assim recebermos a mensagem que Deus colocou no coração do seu servo. Por isso eu convido os irmãos e todos aqui presentes a lermos todos juntos a passagem que se encontra no livro de Deuteronômio 5:27. Leamos a uma só voz. Chega-te e ouve tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus, ouviremos e o cumprimento. Façamos uma oração por iluminação. Pai bendito, bendizemos o Teu nome nesta noite. Tu és o Deus Criador de todas as coisas. Tu és o único Deus verdadeiro. Tu és o Deus único Criador. Bendizemos o Teu nome por esta instituição. Bendizemos o Teu nome pelos homens que Tu confiaste, levantaste, para ali tomar assento naquele conselho. E por isso, ó Pai, nos quedamos diante do Teu altar, para Te pedir, Senhor, que Tu possa instruir as nossas mentes com a sabedoria que vem lá do alto. Que Tu possa nos inspirar, Senhor, com a ação benfazeja do Teu Espírito Santo que verdadeiramente habita em nossos corações. Que Tu possa nos conduzir, Senhor,
ali naquele conselho com a tua boa mão bondosa, generosa, clemente, benevolente. Que tu possa, ó Deus, nos orientar a vivermos nos teus retos caminhos. Que tu possa, ó Pai, nos conduzir a viver em santidade de vida. Que tu possa, ó Pai, nos ensinar a viver para o teu inteiro e completo agrado, não segundo a nossa vontade, mas conforme o conselho da tua soberana e excelsa vontade. Enfim, Senhor, que tu possa nos ensinar a viver e a brilhar na vereda dos justos, e assim, Senhor, sermos autênticas testemunhas do teu evangelho puro e genuíno, aquele que tem o poder de transformar vidas. Bendizemos, Senhor, teu nome por esta instituição, e te cultuamos nesta noite, porque tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor que exerce todo o mando, todo o comando, todo o senhorio sobre nós. Por isso, fala poderosamente aos nossos corações nesta noite, pela palavra que tu confiaste a teu servo, que ele possa, ó Pai, trazer a tua mensagem, e que ela, ó Pai, possa falar às nossas mentes. Essa é a oração que fazemos nesta noite. Não fazemos confiados em nosso nome, mas fazemos um nome precioso, bendito, gracioso, supremo, o nome que está acima de qualquer outro nome, que é o nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor.
Meus amados, o Salmo 127 107 é um dos salmos prediletos nossos, porque ele por 5 vezes fala sobre render graças a Deus. E muitas vezes nós olhamos para tudo aquilo que acontece em nossas vidas, nós esquecemos que nós somos convidados, concitados por Deus para render graças a Ele. Eu gostaria de convidar todos os irmãos que abrissem as suas Bíblias do Salmo 107. E nós vamos ler esse salmo. Ele é um pouco longo, então nós vamos ler algumas partes desse salmo. Depois os irmãos poderão chegar nas suas casas, poderão sentar, pegar sua Bíblia e abrir novamente esse salmo e lê-lo, para entender aquilo que Deus tem ensinado a cada um de nós. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar, andar errantes pelo deserto, por ermos caminhos sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma, então na sua angústia clamaram ao Senhor. Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito para que fosse a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois destentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Verso 15. Rendam graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro, os estultos por causa do seu caminho de transgressão, por causa das suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegará às portas da morte. Verso 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou dos que lhe era mortal. Rendam graça ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças, e proclamem com júbilo as suas obras. Verso 31. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos do homem. Exaltem também na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. Verso 36. Estabeleceu os famintos, os quais edificaram a cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou de sorte de que se multiplicaram muitos, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram-se a reduzir-se, foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, lhe prospera famílias com rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. O Pai, fala ao nosso coração nesta noite, ministra para nós, como conselho, como povo, nesse momento de profunda gratidão diante do Senhor. Nós nos dobramos diante da Tua face e queremos de fato render graças ao Senhor. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem dado a cada um de nós. E em nome do Teu Filho Jesus em que oramos. Amém. Meus amados, se for possível cada um de nós falarmos e darmos um testemunho sobre o Conselho Deliberativo do Mackenzie e sobre a estrutura do Mackenzie, eu creio que cada um dos membros vão usar a mesma expressão. O Mackenzie é um grande milagre de Deus. E possivelmente outros vão dizer,
o Mackenzie é o motivo maior das nossas vidas de agradecermos a Deus por tudo que Deus tem dado a ele no decorrer dos anos. Em 1994, eu tive o privilégio de ser eleito aqui, nesse auditório, para ser parte do Conselho Curador do Mackenzie. Foi uma decisão do Conselho, decisão da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando ela me elegeu, bom pastor, membro do Conselho Curador do Instituto Presbiteriano do Mackenzie. Pude tomar posse em agosto daquele mesmo ano, 94. Pude participar, a partir dali, tendo como presidente do nosso Conselho Curador, o Dr. Eduardo Lene. Era outro momento, era outra situação, mas foi momentos de alegria, de contentamento. Naquela época, o Conselho Curador não participava com o Conselho Deliberativo das decisões do Instituto Presbiteriano do Mackenzie. Ele representava somente a Igreja, elegia os membros que compunham o Conselho Deliberativo, mas ele não participava das decisões. Anos mais tarde, tive o privilégio de ver os dois conselhos unidos. E agora nós teríamos um só conselho. E esse conselho deliberativo, agora formado com 19 irmãos. Não era o ponto 19 pessoas, não era o número exato composto do quando organizou o Conselho Deliberativo do Mackenzie. Inicialmente, o Conselho Deliberativo, se nós olharmos a história, nós vamos ver que ele era sempre composto por 12 pessoas. Não sabemos a razão que levou a missão americana, naquela época, a estabelecer que aqueles irmãos que iam formar o Conselho do Mackenzie deveriam ser 12. Mas nós louvamos a Deus por isso. 27 de setembro de 1923, começou o Mackenzie, o Conselho Deliberativo. São 100 anos de história, 100 anos de bênçãos, 100 anos de lutas, 100 anos de batalhas, 100 anos de gratidão diante do Senhor, 100 anos de reconhecimento da bondade de Deus e das misericórdias de Deus para com a vida do Mackenzie. Alguns observam que o Conselho Deliberativo foi instituído pelos irmãos da missão dos Estados Unidos, juntamente com a Igreja Presbiteriana daquela época, porque tinha a visão dos conselhos que dirigiam as igrejas. Era o mesmo ritual, é a mesma maneira de ser. Deveria tratar das questões inerentes ao Mackenzie. E deveria procurar estabelecer aquilo que de fato era importante para o Mackenzie. Não foram somente anos de bênçãos, meus queridos. Houve momentos de lutas, de batalhas. Houve momentos que nós chegávamos ao ponto de pensarmos que perderíamos o Mackenzie. Um período em que o Conselho abriu as suas portas. Poderia entrar qualquer pessoa, desde que tivesse a escolaridade e desde que possuísse uma certa posição na sociedade. E muitas pessoas foram colocadas dentro do Mackenzie, com outros interesses, com outras visões, com outros desejos. E praticamente no período do reverendo Boanerges Ribeiro, o Mackenzie esteve ao ponto de ser entregue ao governo do Estado de São Paulo. Ele esteve ao ponto de ser colocado pelo Conselho Deliberativo como parte do governo do Estado de São Paulo. Mas Deus levantou o reverendo Boanerges com a sua fúria,
com a sua posição, com a sua prontidão, possivelmente não entendido dos seus dias, como muitos de nós que conhecemos ele, não o entendemos. Mas eu tive o privilégio de estar com ele algumas vezes. Quando fiz seminário, eu e o Rei Bonerges nos encontramos algumas vezes. Mas naquela época eu olhava o Rei Bonerges muito longe e não aceitava as teses dele e as posições dele. Passou-se o período de seminário, depois nós nos encontramos, tive a oportunidade de estar com ele em outras oportunidades, em outros momentos na igreja, ouvindo e compreendendo o que ele estava e deveria ter feito e ele fez. O Mackenzie pôde retornar à igreja. E a partir do Rei do Bonerges houve uma decisão que o conselho curador seria composto e o conselho deliberativo também só de membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Todos voluntários. Não poderia ter outros interesses. Era para eliminar a possibilidade de mais cedo ou mais tarde nós sermos novamente colocados numa situação em que perderíamos as nossas posições. Eu sou grato a Deus por ter participado de muitas lutas. Sou grato a Deus por ter estado com muitos irmãos. Sou grato a Deus, principalmente por duas oportunidades com o Rei do Bonerges. Quando ele fez um culto de gratidão por 65 anos de ministério, ele me convidou para ser o pregador. E quando ele estava no final da sua vida, nós nos falamos por telefone. E ele permitiu que eu fosse o único que pudesse ir até o cemitério, estar com a família dele na hora do seu sepultamento. O respeito para com as pessoas. O Mackenzie traz isso em nós. Mas mais do que todas essas coisas, nós aprendemos que nós devemos render graças a Deus. E por que o salmista coloca isso de nós, render graças a Deus pela sua bondade e por suas misericórdias? Por que o salmista repete por 5 vezes a mesma expressão? Por que o salmista nos convida a entender a profundidade da nossa gratidão a Deus, dos nossos posicionamentos diante de Deus? Eu creio que nós poderíamos resumir isso em alguns pontos bem rápidos. O primeiro é que o salmista está dizendo: nós somos o povo que de fato Deus tem cuidado, Deus tem congregado, Deus tem remido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a ideia principal. Não quer dizer que nós somos diferentes deste ou daquele, mas nós somos o povo remido e temos obrigações para com o nosso Deus. E nós entendemos a profundidade da misericórdia de Cristo quando colocou o seu próprio Filho para morrer por nós, como um ato de amor, um ato de remissão, para que nós pudéssemos de fato ser o povo remido e o povo que glorifica e que anda com o Senhor. Por isso as reuniões do nosso conselho sempre começam com devocional e terminam com oração. Porque nós cremos que Deus é que fala a nós em cada reunião. Deus é que dirige e dá-nos entendimento em cada reunião. Deus é que faz todas as coisas para as nossas vidas. Por isso nós rendemos graças ao Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor pelas maravilhas, porque Ele é aquele que sustenta as nossas vidas. O Senhor tem sustentado as nossas vidas. Quando a gente olha para o Mackenzie e observa a quantidade de pessoas que aqui colaboram, através do seu trabalho, através das suas atividades. Hoje nós temos
entre aqueles que de fato são registrados por nós e entre os nossos colaboradores também terceirizados, mais de 8.000 pessoas. É um momento de profunda gratidão a Deus. Esses anos todos, o Mackenzie nunca atrasou o pagamento de ninguém. Sempre pagou em dia. Sempre cumpriu suas obrigações. Nós só entendemos isso como maravilhas de Deus. Porque Deus, na sua graça, sustenta as nossas almas. Deus, na sua graça, farta as nossas vidas. Deus nos dá todas as coisas necessárias. Só Ele, e somente Ele, sustenta a cada um de nós. Mas a outra coisa interessante nesse texto, nós devemos render graças a Deus, porque Deus nos deu a oportunidade mais sublime da vida, de sermos livres e responsáveis. Ele quebrou os ferrolhos, Ele arrombou a porta de bronze, Ele quebrou a tranca de ferro. Nós somos livres, cada um é livre para tomar decisões no conselho. Se existe uma coisa bonita no conselho, é o espírito democrático. Quem participa do conselho sabe disso. A gente sai alegre das nossas reuniões, porque nós temos o espírito democrático. Cada um discute, cada um pode falar, cada um pode expressar o seu pensamento. Quando nós chegamos à decisão, e muitas vezes nós chegamos à decisão quase coesa, em quase todos os assuntos, é a nossa liberdade, nós somos livres. Ninguém é preso diante dos outros, nem com compromissos, nem com obrigatoriedade. Isso faz o Mackenzie ser essa grande bênção que é. Por isso a gente volta para casa alegre, feliz. E sempre quando eu chego em casa, minha esposa faz a mesma pergunta de todos esses anos, desde 94 até hoje. Como foram as reuniões? E eu respondo sempre da mesma maneira. Foram muito boas. Foram muito abençoadas. Foram muito alegres. E ela, de vez em quando, diz, mas não tiveram problemas? Disse, problemas é coisa simples de resolver. Porque é Deus que resolve para nós. É Deus que cuida de nós. É Deus que vai dirigindo as nossas vidas. Porque só Deus é que toma as nossas mãos e faz nós voarmos, andarmos triunfante na glória, na graça e no poder dEle. É mais do que todas as coisas. Rendam graça ao Senhor pelas maravilhas. Rendam graças ao Senhor pelas obras dEle. Rendam graças ao Senhor porque Ele dá caminhos para nós. Essa é outra coisa que me chama a atenção no Mackenzie. Às vezes os irmãos não podem compreender a grandeza de tudo isso. Ele faz cessar tormentas quando vem sobre as nossas cabeças. O ano de 99 foi um ano difícil para a igreja presbiteriana. Não foi um ano tão fácil para a nossa igreja. Quem participou do Supremo Concílio, participou da mesa, quem participou bem direto com o governo Guilhermino, sentiu as lutas do governo Guilhermino no ano 99, e sentiu as lutas que nós vivíamos naquela época. Aquele foi um período que eu estava bem perto do governo Guilhermino como vice-presidente, vendo ele e o governo Wilson preocupados. Renato Piragibe estava lá como nosso tesoureiro. Olhávamos o que nós tínhamos e o que deveríamos fazer e tomamos uma decisão. E essa decisão trouxe problemas para nós. Trouxe problemas para o Mackenzie. De 99, em 2003, nós começamos a sofrer os ataques. A espada foi colocada sobre nossa cabeça.
Houve pessoas que saíram pelo Brasil carregando dossiês. E dizendo que tinha dossiês disso, dossiês daquilo, mas eu nunca vi esses dossiês. Dizendo que nós estávamos quebrando o Supremo Conselho, nossas igrejas iam quebrar, mas Deus foi maravilhoso. Deus foi levantando membros do conselho, Deus foi orientando o conselho, Deus foi sustentando as nossas pernas, Deus, pela sua palavra, foi sarando as nossas feridas, Deus, pela sua graça, foi nos livrando das tribulações, até que o dia Deus fez cessar as tormentas. Ganhamos a ação. Acertamos tudo. Agora a espada não estava mais na nossa cabeça. Agora não havia risco mais de perdermos as nossas igrejas. Eu andava pelo Brasil, em todo lugar eu ouvia as mesmas perguntas, eu tinha de dar as mesmas explicações. Eu quase pensei um dia fazer uma gravação e quando chegasse em algum lugar, quando a pessoa começasse a falar, eu tirar do bolso a gravação e entregar. Aqui está a resposta, porque era a mesma resposta. E também ouvir as mesmas situações em todos os lugares. Tem pessoas com dossiê contra o senhor. Disse, então apresente o dossiê. Aí a internet colocava coisas e mais coisas. Ser membro do conselho, a gente paga um preço muito alto. Porque a gente paga o preço da presidência do Supremo Conselho e paga a presidência, estar no conselho do Mackenzie. E responder pelo conselho. Mas Deus é que cuida de nós. Deus é que cuida das nossas vidas. Aí Deus fez duas coisas maravilhosas. Nos levou à vitória. Fez com que nós não apaixonássemos por Facebook, nem por Instagram, nem nada disso. Nós eliminamos isso das nossas vidas. Até hoje não tenho nenhuma necessidade de ter isso na minha casa. Minha esposa tem. Ela gosta disso. Mas eu não gosto, eu não consigo gastar tempo. Mas uma coisa eu aprendi. Deus livrou o Mackenzie da espada. O ato foi exclusivo de Deus. Por isso nós temos que dar graças a Deus. O mesmo Deus que havia livrado do período de Boanerges, do Mackenzie cair nas mãos de outros, foi o mesmo Deus que nos livrou nesta hora. Foi o mesmo Deus que deu inteligência aos nossos juristas para apresentar a causa. Foi o mesmo Deus que deu calma ao conselho para enfrentar as queixas e muitas vezes ouvir muitas coisas. Foi o mesmo Deus que fez de homens como Guilhermino, que teve a coragem de colocar presbiteriano no Mackenzie, onde todos achavam que não daria certo. E desde o período de Guilhermino nós usamos o nome presbiteriano. E nunca deixamos de honrar este nome. Um dos nomes mais nobres para nós. Nós somos o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Honra a nossa igreja. Honra o nosso povo. E nós louvamos a Deus por as atitudes que Ele tomou. Cada um no seu papel, cada um na sua obrigação, cada um no seu ministério. Por isso nós devemos render graças a Deus. Rendam graças a Deus por sua bondade, por suas maravilhas. E é interessante, meus amados, que Deus, a sua graça, depois que tirou de nós o peso, Deus nos deu muitas bênçãos. Foi em outros momentos gloriosos. Deus deu sabedoria a Direx. Cada Direx foi muito sábia das suas posições.
Cada irmão que exerceu a nossa Direx contribuiu para que o Mackenzie pudesse crescer, e as coisas foram acontecendo de acordo com a vontade soberana de Deus. Nós estávamos apaixonados para comprarmos o EM, Hospital Evangélico de Curitiba. Estávamos apaixonados para comprar a Faculdade de Curitiba, Faculdade de Medicina. E o nosso enviado lá estava pronto, deu os seus lances, mas nós perdemos. Nós perdemos. E eu me lembro que eu estava viajando e recebi a ligação, dizendo, não foi possível, nós perdemos. Outra pessoa ganhou. Eu só disse glória a Deus, porque Deus sabe todas as coisas, e é Deus que dirige todas as coisas. Pouco tempo depois, nós fomos chamados novamente à lide, porque o grupo que comprou não pagou, não honrou os pagamentos. E agora aconteceu um dos fatos mais gloriosos. Nós economizamos 30 milhões na compra. Dr. Campa, Dr. Rintes deve lembrar desses fatos. Isso é milagre de Deus. Nós deveríamos pagar, nós chegamos a pensar em 240 e pagamos 210 milhões. É milagre de Deus. Nós compramos nosso terreno em Brasília, nós compramos nosso em Botafogo, no Rio, abrimos palmas, e Deus foi abençoando. Por isso nós rendemos graças a Deus. Nós louvamos a Deus. O meu sonho é daqui a 20 anos. Às vezes os irmãos podem pensar que eu sou um sonhador. Mas daqui a 20 anos eu não vou estar mais aqui. Que eu devo estar com 92 anos, possivelmente não vou ter forças nem para subir essas escadas. Mas daqui a 20 anos eu sonho que o Mackenzie vai construir, a cada ano, no mínimo 20 novos colégios. E daqui a 50 anos, nós vamos ter colégios Mackenzie espalhados pelo Brasil todo. Nós estamos preparando para isso, porque nós cremos nas maravilhas de Deus. Esse conselho que você tem no Conselho Deliberativo, não pensa o Mackenzie só para agora, mas está olhando o Mackenzie do futuro. E é o Mackenzie do futuro que alegra o nosso coração. Nós vamos chegar lá, com as nossas ações. E muitas vezes é difícil conduzir as nossas ações. Mas eu creio que nós devemos entender que a misericórdia de Deus é mais que todas as coisas. Por isso que o texto sagrado termina no verso 42 e 43, dizendo, os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias de Deus. Tudo quem fez foi a Deus. Se há um conselho, é porque Deus nos mantém de pé. Se há um conselho de 100 anos, é porque Deus o instituiu. Se há um conselho para daqui a 100, 150, comemorar 150, 200 anos, até o dia que Cristo voltar, é porque Deus, a sua graça, tem te sustentado. E nós só precisamos guardar isso. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Gratidão profunda a Deus. A Ele toda a glória, em Cristo Jesus. Amém. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. E invocamos o teu nome
e declaramos as tuas maravilhas. Com este convite e declaração do Salmo 75, verso 1, eu convido a todos a se colocarem de pé e, junto com o coro da capela, louvarmos a Deus com o hino de número 61 do Novo Cântico, adorando ao Senhor e dando a graça por cada uma das vidas que nesses 100 anos de existência do Conselho Deliberativo, alguns dos quais aqui estão, certamente consagraram o seu labor, os seus dons e talentos, o melhor do seu tempo, do seu talento e do seu tesouro, para o engrandecimento do reino de Deus por meio do Mackenzie. Louvemos ao Senhor. Ó Pai Celeste, nós queremos te agradecer por 100 anos do Conselho Deliberativo do Mackenzie. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pelas nossas batalhas, pelas nossas lutas, pela maneira que o Senhor tem sustentado esse Conselho em todos esses anos. Pela pessoa de Cristo Jesus que tem norteado a nossa maneira de andar. Tem nos ensinado cada dia a sermos mais gratos e aprendermos a mutualidade do perdão. Ensina-nos, ó Pai, a sermos o teu povo, para que o Conselho possa olhar para a sua responsabilidade, olhar para as vidas dos nossos colaboradores, olhar para a vida dos nossos alunos, e que o Conselho, ó Pai, possa sentir sobre si o peso da tua mão nos dirigindo. Nós possamos estar quebrantados diante do Senhor. Nós possamos, ó Pai, entender que as nossas vidas só têm sentido quando nós nos colocamos perante a tua face, para chorar, para abrir os nossos corações, para reconhecer a tua bondade e a tua misericórdia sobre nós. Nós não somos nada, ó Pai, sem o Senhor. Nós não conseguimos, ó Pai, fazer nada sem a tua direção sábia e santa.
Nós não entendemos os porquês, se o Senhor nos esclarecer para nós. Nas horas de dificuldades, o Senhor deu luz para muitos problemas. A tua luz raiou pelo Espírito Santo do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por este conselho. Te louvamos, ó Pai, pela pessoa do reverendo Cid, nosso presidente, que representa o conselho, pela sua dedicação, pelo seu amor, pela sua prontidão, por ser um homem que de fato tem a vida espiritual em ponto mais alto. Te louvamos, ó Pai, pelo seu lar, pela sua esposa, pelos seus filhos. Derrama sobre o nosso presidente, reverendo Cid, a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos demais irmãos que já assumiram essa posição de presidentes, pelo trabalho que fizeram. E nós, ó Pai, recebemos do Senhor todos os encargos. Nos ensina, ó Pai, a carregarmos todas as coisas. Abençoe a universidade, abençoe as faculdades, abençoe os colégios, abençoe o sistema Mackenzie de ensino, abençoe de uma forma muito especial os nossos cursos, seja eles de lato sensu, seja eles de estrito sensu, de acordo com a tua graça e teu poder. Abençoa os nossos colaboradores, cada um deles a sua área específica. Abençoa os nossos hospitais, tanto o Hospital de Curitiba, como o hospital lá, ó Pai, da cidade de Dourados. Abençoe os nossos capelães, que têm a obrigação de fazer o trabalho de assistência a cada pessoa, orando, intercedendo e clamando diante do Senhor. Abençoe as reuniões de oração que acontecem nessas instituições. Nós te louvamos por tudo, ó Pai, mas de uma forma muito especial, a nossa gratidão pela instituição do Conselho Deliberativo do Mackenzie. Nós somos gratos porque o Senhor é que chama-nos pelo teu Espírito Santo, e em Cristo Jesus damos glórias e aleluia. Amém. Amém. Lerei a porção da palavra de Deus que se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, verso 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra, e a deixeis como herança a vossos filhos, para sempre. Com gratidão e alegria no nosso coração, entoemos juntamente com o coro da capela o hino O Deus Fiel.
Recebamos a bênção do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, logo após a qual eu convido a todos que se sentem para o término da nossa celebração em pós-lúdio e com as palavras de saudações e agradecimentos que constam no nosso programa. Oremos e recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e bendito Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, povo do Senhor. Repouse sobre ti, Mackenzie, sobre tuas escolas, sobre teus hospitais, sobre tuas faculdades, sobre a tua universidade, sobre o teu povo que aqui se reúne e que deseja te servir com integridade de coração. Venha a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Sentemos. Meus amados, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão a cada um daqueles que estão conosco nessa noite. Que Deus possa abençoá-los, sustentá-los, guardá-los. Mas de uma forma muito especial, nós gostaríamos de expressar nossa gratidão também àqueles que participam do Conselho Deliberativo, já participaram do Conselho Deliberativo, principalmente já presidiram esse Conselho. Nós temos alguns irmãos aqui que tiveram a oportunidade de presidir o nosso conselho. E nós somos muito gratos pela vida de cada um dos senhores e somos muito gratos por aquilo que vocês fizeram para a glória, para a honra e louvor do nosso Deus. Eu gostaria de pedir às esposas de conselheiros ficassem todas de pé. E aquelas que já foram, daqueles conselheiros que já serviram também ficassem de pé. Porque nós temos vários irmãos que já foram conselheiros. Eu gostaria que as esposas ficassem de pé agora, por um tempo rápido. Por favor, fiquem de pé essas queridas e amadas irmãs dos nossos conselheiros. Em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu gostaria de expressar a mais profunda gratidão da Igreja a vocês. Porque seus esposos trabalham de forma voluntária, e muitas vezes deixam vocês numa situação até difícil, algumas vezes com o filho enfermo, algumas vezes com alguns problemas em casa, e vêm para a reunião. E eu sei que vocês oram por eles, intercedem por eles, colocam-os diante do Senhor, nas duas orações, mas vocês abrem mão do esposo, talvez um dia, 2 dias, 3 dias, e eu sei que não é fácil para vocês. Então eu gostaria que cada querida e amada irmã pudesse receber um abraço carinhoso da Igreja Presbiteriana. Vocês são muito importantes para nós. Se há um conselheiro bom, é porque vocês são ótimas esposas. O conselheiro sempre vem para a reunião alegre, feliz, porque sai de um lar abençoado, um lar que cuida dele, um lar que dá todo o apoio a ele, e que mesmo que exija dele mais participação, está sempre ao lado dele. Então leve a nossa gratidão. Nós queremos expressar nossa profunda gratidão a cada uma
das nossas queridas irmãs. O conselho não existiria sem o trabalho de vocês. Mesmo que o conselho fosse só de homens, e é só de homens, mas esse conselho não teria nenhum papel se não soubesse que por trás desses homens há mulheres tão dedicadas, tão fiéis, mulheres de oração, mulheres de súplicas, mulheres que intercedam diante do Senhor pelos seus esposos, pela sua família. Nossa profunda gratidão. Muito obrigado a cada uma de vocês. Nós gostaríamos também, em nome da Igreja Presbiteriana, abraçar todos aqueles que já serviram ou que servem ao Conselho na área de DEX, ou também na universidade. Então eu gostaria que aqueles irmãos que foram designados reitores, diretores, estão servindo na universidade, nossos colégios também, como diretor, como na área educacional, em várias áreas que nós temos, ficasse de pé agora nesse instante para nós. Os nossos diretores que estão conosco aqui, os nossos irmãos que serviram e estão servindo ainda, os nossos capelães, ficasse de pé. Eu queria, em nome do Conselho Deliberativo, dizer a nossa profunda gratidão por vocês. Porque muitas vezes vocês são convocados para tarefas tão pesadas. E muitas vezes também vocês não recebem aquele abraço carinhoso do Conselho. Então eu gostaria que vocês recebessem hoje o nosso abraço de gratidão a vocês, em nome da Igreja, pelo trabalho de cada um dos senhores. Nossos capelães, nossos diretores, nossos funcionários, nossos colaboradores, cada um que tem exercido, já exerceu funções aqui, e que fez diferença, pela maneira que conduziu todas as coisas. O Mackenzie só é o Mackenzie por causa da vida de cada um de vocês. Às vezes a gente não sabe aquilatar o que vocês já fizeram e estão fazendo pelo Mackenzie. Só depois, quando a gente olha os resultados, descobre os grandes feitos de cada um dos senhores. Nossa profunda gratidão aos senhores. Deus vos abençoe profundamente. Poderia sentar. Há duas irmãs que são importantes para nós no Conselho. Em nome da Igreja, eu gostaria de agradecê-las. A dona Delma é a nossa, eu sempre chamo ela de Madre Superiora, porque ela tem um grupo de irmãs ao seu redor, que trabalha ali ao lado dela. E a dona Rosa, que serve o Conselho Curador do Mackenzie. Muitas vezes o Conselho Curador e coloca algumas coisas até impossível, mudanças de passagens, troca de passagem aqui, troca ali. Eu mesmo sou um mestre para isso, porque eu venho para cá, mas vou para outro lugar, vou para outra região, eu tenho que ficar dizendo à dona Rosa, só por favor consiga algum avião que eu possa ir, e ela bondosamente tem atendido o Conselho. Então fica a nossa gratidão à dona Delma e às demais colaboradoras dela. Agora não vou chamar de Madre Superiora, mas somente a nossa irmã, dona Delma, que tem sido uma bênção para todos nós, e a dona Rosa, que é outro braço direito ali, que Deus esteja abençoando-as cada vez mais na obra do Senhor Jesus. E a todos vocês, que estão conosco, a nossa gratidão em nome da Igreja. A Igreja Presbiteriana se alegra com o trabalho de vocês. E se alegra de termos o Mackenzie. E sabe a nossa responsabilidade. E muitas vezes é difícil para nós dirigirmos o Mackenzie e participarmos, porque o Mackenzie é muito maior dentro da sua estrutura do que a igreja. Nós somos uma igreja que temos um orçamento em torno de 50, 55 milhões. E o Mackenzie tem um orçamento de mais de 1,5 bi. Então,
Mas diante de tudo isso, nós sabemos que nós, como igreja, temos a obrigação de estar aqui. E sabemos que igreja só existe por uma coisa: evangelização. Então, meus queridos capelães, Deus os use na proclamação do Evangelho. Nós somos proclamadores do Evangelho da graça. E Deus permita que, como igreja, nós possamos abençoar muitas pessoas. E que muitas vidas que aqui passarem possam receber as bênçãos do Senhor. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado. Bom, depois das palavras do reverendo Roberto, eu só gostaria de complementar a nossa gratidão de uma forma especial. É claro, como já mencionado, tudo que acontece há trabalho, há investimento, há dedicação. Por isso, quero registrar a gratidão aos funcionários da Secretaria do Conselho, aos colaboradores da Chancelaria, que nos abençoaram com o seu trabalho, aos colaboradores do Centro Histórico, a equipe técnica que está ali dentro, a gente nem vê, mas estão aí nos abençoando, os colaboradores que cuidam da nossa segurança também. Quero agradecer ao coro da capela, obrigado pela participação, pela unção, a instrumentistas, maestro Sueldo, Deus continue a abençoá-lo e a usá-lo. A professora Tânia, a gente sabe que o Max Ingres precisou ir, porque afinal de contas eles não vão aqui para perto. Mas eu quero que a senhora agradeça e conte para eles que a culpa das participações deles é minha, porque agora qualquer coisa que tenha no Mackenzie eles têm que cantar. Então é sempre uma bênção tê-los. Agradeça, por favor, ao professor e especificamente aos adolescentes por estarem conosco aqui. Quero agradecer também a você que aqui veio, não para nos prestigiar, mas para poder glorificar o nome do Senhor e a gente poder chegar agora neste final e dizer: Ebenezer, até aqui e que assim seja. Eu quero dizer que nós terminamos aqui esse momento, mas termina a liturgia do culto, mas continua a liturgia da vida. E eu quero convidar nessa hora, de uma forma muito ordeira, como é tudo que o Conselho faz, para que todos os conselheiros e os ex-conselheiros também venham aqui na frente, porque nós vamos tirar uma foto aqui histórica, a foto do centenário, para que você, na foto do bicentenário, você possa comparecer e dizer assim: eu aqui estive. Então, por favor, de uma maneira objetiva, eu queria convidar os conselheiros e ex-conselheiros que viessem aqui à frente para a gente tirar essa foto. Pode ser. Vamos falar, reverendo. Fica mais alto, em frente e vestir os microfones, né? Rendam graças ao Senhor.